Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um quadro aqui do Modular Cripto, então com as entrevistas. Hoje trouxemos uma pessoa de respeito na comunidade Web3 brasileira para falar com a gente um assunto muito, mas muito importante ali no ecossistema do Ethereum. A gente vai falar hoje sobre ZK e EVMs com o nosso querido amigo, né, Guelph, o Tim. Tim, cara, antes de tudo, acho que você podia também se apresentar pra gente antes da gente começar o podcast, até para quem não te conhece aí na Web3 brasileira, te conhecer um pouquinho mais, cara. Então, pô, seja muito bem-vindo a esse episódio aqui e se apresenta pra gente. Quem é Tim Balabush, então? Beleza. Eu ri aqui porque ia fazer uma piada, mas estamos online aqui, não vou deixar pra depois. Cara, eu sou o Tim Balabush, eu criava, na verdade, conteúdo pra Web3, tentando simplificar os conceitos, os termos técnicos pra quem tá chegando agora nesse mundo. Que mais? Entrei nesse mundo aí lá por volta de 2016, por causa do trabalho. Eu jurava que era 2013, eu tava até brincando com o Curi. Eu tinha o desde 2013 aí do Bitcoin, Podia, né? investindo. Podia. Não, mas foi Ultramilionário. antes, cara. Só que, tipo, eu nunca tinha. Antes disso, eu nunca tinha comprado nem nada, assim, saca? Tipo, só ouvido falar. Mas pra 2016 foi quando fui meio obrigado a estudar, a entender melhor. Aí, cara, quando você entende o rolê, não tem volta, eu acho. O que mais? Criei uma coleção de NFT chamada PFP Supply Co., que é criei com o propósito de ensinar as pessoas como que funciona a arte generativa, como que funciona uma criação de NFT de ponta a ponta, desde o conceito até publicação na blockchain. E o negócio cresceu e hoje a gente tem uma comunidade que doa todo o valor arrecadado com os mints para projetos sociais. Os projetos sociais são escolhidos e votados por quem é holder da coleção. Que mais? Atualmente eu trabalho com algumas DAOs, entre elas a Balancer, algumas coisas que vocês vão ver lá no Twitter, coisas gráficas. O que você faz lá na Balancer? Ai, cara, enche o saco de todo mundo. Algumas coisas que vocês vão ver no Twitter lá sou eu que faço. Então a parte gráfica, animações, esse tipo de coisa é o que eu tenho colaborado lá. Aquele símbolo do Ethereum virando é você exatamente. Que faz. Ah, pô, maneiro. Maneiro. E o que mais que eu faço, cara? Nem sei mais. É tanta coisa que... Você tá em 300 comunidades de NFTs também, né? Não sei se você contribui lá ativamente algumas também, sim. ou é só tá algumas lá. Sim. Tá até inspirando a vida real, né? Isso mesmo? Inspirado em vida real. Tá lá no meu Twitter. Eu tô até fazendo cosplay de Elemental do Azul. Nova profissão aí na Web3, ó. Cosplay de coleção de NFT. Pronto, mano. Mas vem cá. Essas comunidades de NFTs que você participa, você participa só por participar ou você ganha por estar participando e contribuindo? Não, lá? essa é só participando, eu diria mais como holder mesmo, assim. De NFT eu não tenho nenhuma coleção que eu participo recebendo alguma coisa em troca, não. Eu diria que a participação lá é muito mais em troca de... como é que eu vou colocar isso? Networking, pegando uns alfas também, eu acho que isso ajuda bastante, cara. Tipo, quando você tá dentro de uma comunidades dessas, assim, você consegue antecipar algumas coisas com relação a NFTs, assim, né? Então, até quem tem interesse em entrar nessa pegada da Web3, mais relacionadas à comunidade de NFT, eu diria que o maior valor dessas comunidades não está nem em tanto o hold do NFT em si, mas sim mais com os contatos que você faz lá dentro, troca de informações, crescimento com relação a conhecimento, a entender para onde que o mercado está indo. Porque muitas dessas coisas, cara, o pessoal está decidindo... O mesmo vale para DAOs também. Para as DAOs mais oldies, assim, de protocolos de DeFi, quando você está mais envolvido, você consegue... antecipar certos movimentos que acontecem no mercado. O que a gente viu aí com a Uniswap também já era uma coisa que estava meio já sendo comentada, algumas atualizações de outros protocolos também. O mesmo vale para as comunidades de NFT. Mas receber eu não recebo não, para as comunidades de NFT é muito mais nessa pegada. Boa, legal. Não sei se tem mais alguma coisa, acho que é isso. Além de fazer cosplay na Web3 também, estamos aí ajudando umas comunidades, né, Tim? É isso, né, cara? Tipo isso.
E hoje a gente vai falar de um assunto até um tanto quanto técnico, né? E a gente quis chamar o Tim aí, que tá com essa bagagem em cripto há quase 10 anos aí, né? Um pouco menos de 10 anos, mas que tá aí vendo cripto há bastante tempo, para falar de uma das maiores narrativas ali dentro do ecossistema do Ethereum, que, como eu adiantei para vocês, são os ZK EVMs. É isso mesmo, Guelph? É isso mesmo, ZK EVM. Eu queria puxar um assunto antes da gente se aprofundar em ZK EVM. Será que nós aqui conseguimos, de uma forma simples e rápida, explicar o que é ZK, Zero Knowledge? Será que a gente consegue fazer isso, Curi? Consegue sim, ué. E quer que eu assuma essa no começo ou você quer assumir? É claro, não, fala aí, porque eu li um artigo seu explicando o que era ZK, então você vai... Toma honra aí. Pô, essa aí eu nem vim preparado pra essa. Mas tá bom. Se eu não conseguir explicar, a gente sabe que o convidado tem que assumir, então tá tudo bem. Cara, pra mim, como que a gente explica o que é Zero Knowledge, né? Tem várias metáforas, várias alusões. A gente tem a metáfora da caverna, por exemplo, que é muito famosa. Mas a forma mais fácil pra mim é Zero Knowledge Proof, uma prova de conhecimento zero, é uma transação ali, um conjunto de dados onde a gente tem um prover, que é uma pessoa que está provando algo, e um verifier, uma pessoa que está verificando algo, né? Só que essa pessoa que está verificando algo, ela não necessariamente precisa saber o que ela está verificando. Isso por quê? Exatamente por essa prova de conhecimento zero, que é uma prova matemática ali, que consegue atestar que aquilo que você está alegando é verdadeiro de uma forma que, mesmo sem que a pessoa que esteja verificando isso saiba o que seja aquela informação verdadeira, né? E aqui a gente está falando de códigos matemáticos, isso tem até uma curva elíptica ali de provas de conhecimento zero que são realizadas antes disso ser verificado por esse verifier, mas a forma mais fácil de explicar seria isso. Então, é um conjunto de informações ali que precisa ser verificado, onde a gente tem duas partes, uma parte que prova, uma parte que verifica, e essa parte que verifica não necessariamente precisa saber o que ela está verificando se aquela prova foi feita por meio de conhecimento zero, né? Foi por meio de Zero Knowledge Proofs. Tim, quer deixar esse conceito um pouco mais claro para a galera, cara? Posso sim, cara. Eu vou trazer um exemplo prático que eu passei e eu acho que talvez pode fazer sentido pra galera. Eu tive que ser... Como é que se fala quando você, tipo, dá garantia pra alguém alugar um imóvel? É tipo, você tem que ter... Fiador. Isso. De uma pessoa quando foi alugar um imóvel. E aí, pra fazer isso, eu tive que dar todos os meus dados, cara. Uma renca de documento, assim. Tipo, a quantidade de folha era dessa espessura, assim. Então, várias coisas. E quando eu comecei a fazer isso, cara, eu fiquei assustado com o que eu tive que entregar de informação. Eu tive que chegar na imobiliária e tá aqui. Tipo, os caras tinham acesso a todas as minhas informações, desde financeira, propriedade, tudo. Dados pessoais, cara, é bizarro, assim. E eu não sei o que os caras iam fazer com essa informação. Tipo, ia ficar guardado lá, vai ver, tá até hoje lá na imobiliária, e se um dia alguém roubar isso aí, se um dia alguém deixar vazar isso aí, tem muito dado pessoal meu lá. E qual que é a ideia da prova de conhecimento zero? Que a ideia é que eu poderia fazer todas essas provas, provar todas aquelas coisas que eu provei por meio de documentos que estão lá guardados no meu conceito de uma maneira insegura, sem precisar entregar todas essas informações para a imobiliária. Então, se a gente tivesse algum mecanismo de prova de conhecimento zero, onde as pessoas pudessem fazer a verificação dessa documentação sem eu entregar, sem elas terem acesso a isso, eu poderia fazer todas essas comprovações sem eles terem acesso às informações em si. Um outro exemplo, quando você tem, sei lá, que provar sua idade. Então, sei lá, você vai fazer alguma compra e você tem que ter pelo menos 21 anos. Estados Unidos eu acho que é assim, com relação a bebida alcoólica, por exemplo. Então você tem que ter pelo menos 21. Como que você vai provar isso? Aí você tem que dar a sua identidade. A pessoa vai ver seu nome, quando você nasceu, você vai ver o seu número do RG, seu CPF. Todos um monte de dados totalmente desnecessários. Tô dando, obviamente, um exemplo mais chulo aqui com relação à idade, mas pensa que isso se aplica a tudo. E a ideia da prova de conhecimento zero é que essa verificação poderia ser feita, tipo, sim, essa pessoa é maior de 21 anos, sem ter acesso a todas aquelas informações que estão ali na sua identidade. Só algumas aplicações práticas para o pessoal entender mais ou menos como que dá para a gente aplicar prova de conhecimento zero no dia a dia. E o que o pessoal fez agora? Eles pegaram esse conceito de prova de conhecimento zero, que já é um conceito antigo, e aplicaram isso em blockchain. E bem antigo, por sinal, né? E bem o que antigo, é? Década de 80? Não é de agora. Década de 70. É algo... 70? É algo por aí, Década 70. de 70.
E até o fundador da Algorand, lá, o Silvio Isso. McCauley, foi um cara que escreveu sobre isso, né? Exatamente. Mas continua aí, Tim. Então, mas é isso. A lógica por trás da prova de conhecimento zero é que você pode comprovar alguma informação sem necessariamente vender sua alma para comprovar aquela informação. Então, imagina, sei lá, você vai abrir uma conta no banco. Mesma coisa, cara. Tipo, você é desnudado ali com suas informações, enquanto que se a gente tivesse um sistema de prova de conhecimento zero para fazer essas verificações, você poderia comprovar as informações sem necessariamente expor elas de uma maneira tão Sem segurança crítica, nenhuma. assim. Exato, sem segurança. Acho que é a melhor definição. É isso. Uma vez eu coloquei lá no meu Twitter, postei fazendo uma comparação de roll-ups otimistas com Zero Knowledge e praticamente é Zero Knowledge. Don't trust, verify, né? Não confie, verifique. E a verificação é toda feita por códigos matemáticos, como o Curi falou aí. Eu tava olhando aqui, o nome da matemática por trás é polinômio. É isso? Polinômio? Vocês conhecem? Eu sei que polinômio existe, mas eu não sei se é essa tecnologia por trás de Zero Knowledge. Polinomial. É a matemática, uma das matemáticas por trás. E aí, até o texto que eu tava lendo aqui diz que para você entender de fato o que é Zero Knowledge, você precisa entender essa matemática por trás. Mas, beleza. Agora, a gente consegue avançar. Explicamos aí o que é Zero Knowledge Proof, ou prova de conhecimento zero. E temos esse termo de ZK-EVM, que é Zero Knowledge combinado com a máquina virtual do Ethereum, ZK-EVM. Então, Curi. Eu acho que mais legal a gente falar também um outro ponto, né? Por que se a tecnologia foi criada lá em 70... E eu já vou jogar pro Tim, então, essa aqui já. Por que essa tecnologia foi criada lá em 70, Tim? Só agora, em 2023, que a gente tá vendo isso engatilhar, né? E antes de você me responder, não é 2023 porque eu tenho a Zcash, tem alguns outros projetos que já utilizavam Zero Knowledge antes, você entendeu que, assim, só agora que a gente tá vendo tração mesmo chegar a Zero Knowledge. Por quê, Tim? Um próprio conceito do pessoal da ZK Sync que eles trazem, eles falam sobre períodos de evolução do mercado, né? Do mercado não, da sociedade em geral. Então fala de revolução industrial, depois a gente chegou na época dos computadores, então toda a inovação que essa tecnologia trouxe, com acesso à informação, entre tantas outras coisas. E agora a gente está na época de blockchain, de Web3 e as possibilidades de uso disso. E eles acreditam que a ZK ela é tipo uma nova revolução na parte de tecnologia. E agora isso está ganhando tração. Eu diria que com relação à blockchain, com relação a Web3, o que a gente está chamando de Web3, eu diria que as aplicações práticas estão surgindo agora e é por isso que isso está ganhando tração. Eu diria que a primeira levada que a gente teve de fama com relação a ZK, teve Zcash, mas não ganhou a tração que deveria. Eu acho que, ainda acredito que Zcash foi uma tecnologia muito underrated. Qual que é a tradução para isso? Tipo, nem sei. Subestimada, né? Isso, foi uma tecnologia muito, muito subestimada. Mas aí com... Ainda é, só dando esse parênteses, ainda é subestimada. A gente conversou com o Mike esses dias atrás no Twitter Spaces, os caras fizeram um upgrade lá. Ainda é um projeto muito subestimado, mas segue o bonde, o Exatamente. E aí com o lançamento do ZK Sync, eu acho que deu um gás eu diria, para conhecimento geral dessa tecnologia. Eu não vou dizer tecnologia, mas desse conceito de prova de conhecimento zero. E aí depois com a Polygon falando de ZK-EVM equivalente, cara, isso aí eu acho que foi o estopim assim, para a gente ter todo mundo falando disso. Somado a isso, a quantidade de possibilidades de airdrop também fez eu acho que deu um gás também, porque quando a gente fala de criação de conteúdo, de YouTube, eu acho que a galera tá aproveitando muito disso para falar sobre. E aí, por tabela, o pessoal tá ouvindo falar de ZK. Então, a galera quer dinheiro, a galera quer airdrop, então tá todo mundo doido caçando airdrop. Se vocês procurarem, tipo, por exemplo, vai procurar conteúdo da linha, que é a ZK-VM da Consensus. Quando você vai procurar no YouTube, é só airdrop, cara. Tipo, não tem ninguém explicando, tipo, como que funciona a linha, de onde que veio, pra onde que tá indo, como que isso aqui vai funcionar, quais os diferenciais. Não tem. É só airdrop. E aí, esse conceito de airdrop, eu acho que colaborou por tabela pra gente estar ouvindo falar mais de ZK Sync, já que a gente tem vários projetos aí, uma renca de projetos de ZK
em andamento. Então eu diria assim, estava uma tecnologia promissora, mas ainda assim sem muitas aplicações práticas para as pessoas verem isso funcionando. Eu acho que blockchain deu esse gás com relação a ZK, separando as duas coisas, e isso fora os elementos dentro do que a gente tem de blockchain, airdrop, por exemplo, deu uma popularizada no conceito de ZK. Será que também a questão do poder computacional que exigia para você rodar um ZK ali, um prover, não tinha isso antes, sabe? Era só na teoria, a gente não chegou no consenso de como que a gente vai aplicar isso. E agora, tendo blockchain, e aí conseguiram aplicar isso, tem poder computacional, tem no roadmap para descentralizar esse poder computacional, aumentar esse poder computacional. Será que isso também não é uma das questões aí por que a gente não viu essa tecnologia antes? Foi exatamente o que eu falei. A blockchain ela é um potencializador disso. Então a gente já tinha prova de conhecimento zero previamente a isso. Mas como que você vai aplicar isso no dia a dia? Como que você vai usar isso? Como que a gente vai pôr isso na prática? Então você tinha algumas aplicações, mas muito pontuais e muito passíveis de corrupção. E aí quando a gente junta esses dois conceitos, blockchain e ZK, vai muito na direção do que o pessoal da ZK fala. Eu acho que eles têm isso até eles têm um texto lá sobre os objetivos do projeto e tudo mais, onde eles falam isso, dessa evolução da tecnologia e dessas combinações de tecnologia. Então os caras puxam lá desde Revolução Industrial até computadores, depois descentralização por meio de blockchain, e aí vem ZK e VM em cima disso. Então essa combinação eu acho que foi realmente o potencializador com os elementos que você comentou, Galf. Você falou que foi a Polygon que surgiu com esse nome de ZK EVM ou foi outro projeto, ou foi a própria ZK Sync? Você lembra ou não? Você lembra, Curi? Se foi a Polygon ou foi a ZK Sync? Na real mesmo não foi nenhum dos dois. Isso aí já era um termo mais antigo no ecossistema, na verdade, desde o começo dos trabalhos. Porque o que acontece, né? Eu vou jogar de novo pro Tim. Tim, explica pra gente o que é ZK EVM, cara. O que significa esse termo, né? A gente tá falando aqui de Zero Knowledge, a gente falou de Zero Knowledge Proof, como é que a tecnologia evoluiu, mas o que é ZK EVM, Tim? Que é um bate-papo, eu vou separar as perguntas pra você aqui, ô Curi. Espera só. Cara, quando a gente fala EVM, a gente quer dizer um computador que roda igual a... porque a gente tá falando de ZK EVM. Quando a gente fala de ZK EVM, a gente tá falando de um computador que roda exatamente igual a máquina da Ethereum. Então, em tese, viu eu tentando falar inglês agora? Em tese, quando a gente fala de um ZK EVM, a gente tá falando de um projeto que é compatível com a máquina da Ethereum. Não sei se a gente vai entrar nessa agora, de falar vantagens de terem computadores compatíveis nesse sentido, mas tô super resumindo. Quando a gente falar EVM, quando vocês verem um projeto que fala EVM, o pessoal vai ter uma facilidade muito grande para integrar com a blockchain da Ethereum. É isso. Tô resumindo aqui. Nesse ponto aí que você falou que o pessoal vai ter uma facilidade muito grande de integrar com a blockchain do Ethereum. Vamos dar um outro exemplo. A Starknet. É um projeto que usa tecnologia de Zero Knowledge há bastante tempo desenvolvendo. Tem a Loopring também. Mas eles não são compatíveis com a máquina virtual do Ethereum. Qual que é a consequência disso? Você consegue explicar pra gente? Já, tem várias. E quando você tá falando de Starknet, não é só não ser EVM, eles usam uma outra linguagem. Obviamente, consequência de não ser uma EVM, mas, por exemplo, com relação à adesão, quando a gente fala de usuários entrando em uma blockchain, a gente fala da maioria da galera usando MetaMask. A Starknet não usa MetaMask, justamente por não ser uma EVM. Aí você tem que baixar, talvez a Argent, que talvez é a mais comum aí depois. Eles têm aplicativo, tipo, é super simples de usar, mas não tem a mesma base de usuários que a MetaMask tem. Então eles vão ter essa dificuldade de fazer o onboarding das pessoas, não só na blockchain em si, mas também em uma carteira nova. Então já tem uma dificuldade aí com relação à adesão. Com relação às aplicações, para você construir alguma coisa em cima da Starknet, cara, você vai ter que fazer praticamente do zero se você já tem numa EVM. Seja a segunda camada, seja a primeira camada, você vai ter que construir do zero. E o pior, no caso da Starknet, você vai ter que aprender a programar em Kairos, que é uma outra linguagem de programação totalmente diferente. E outra dificuldade em cima disso.
Kairos, diferente da linguagem que foi desenvolvida Ethereum, que a gente está falando de Solidity, ela é uma linguagem mais próxima da linguagem de Rust. de computadores, então de 0 em 1. Talvez até você vai poder explicar isso melhor, mas quando a gente fala de uma linguagem que é próxima da máquina, a gente está falando de tipo Pascal, de C, C++, não, C e C Sharp. O que isso significa? É muito mais difícil de programar, é muito mais difícil de ler, tipo, quando eu estou falando literalmente ler, por isso que a gente fala de linguagem. O empenho que você vai ter que ter por parte do desenvolvimento é absurdamente maior, enquanto que você tem linguagens tipo a Solidity, que é tipo muito mais simples. Uma pessoa que não é programadora pode olhar essa como foi escrito e entender alguns pontos. Obviamente vai ter uma curva de aprendizado acentuada, mas mesmo assim é algo compreensível. Quanto mais próxima a linguagem de programação é da máquina, mais difícil é de entender. E Kairos, tipo, tem a vantagem disso, mas a maior desvantagem é, tipo assim, não tem muitas pessoas que programam isso, os caras vão ter que aprender do zero. Os projetos que estão usando Starks, que estão se envolvendo com StarkNet, cara, a galera tá tendo que aprender a programar uma linguagem de programação difícil, do zero, e fazer todas as aplicações praticamente do zero. Assim. Não vou dizer do zero, mas com relação ao desenvolvimento é quase isso. Então eles têm dois problemas aí, né? Fazer o onboard de novos usuários. Quando você fala para alguém ter mais de uma carteira além daquela MetaMask, a pessoa já fica assustado, porque vai precisar decorar mais chave privada, vai precisar decorar mais palavras, enfim. Então esse é um problema de fazer o onboard de novos usuários e o onboard, como o Tim falou, de novos devs. O cara que é dev, sabe programar Solidity, ele vai ter que fazer um curso e vai ter que entrar lá no ecossistema da StarkNet, ficar um mês lá só aprendendo a programar a linguagem da StarkNet, talvez ele demore muito mais tempo. Então, há um certo desinteresse do mercado, até mesmo dos investidores, de investir em projetos que estão construindo na StarkNet justamente por isso. Não é à toa que já tem projetos lá na StarkNet, que eu não me lembro o nome agora, que está construindo uma solução para compilar o código, vai deixar com que o desenvolvedor faça o código em Rust ou até mesmo em Solidity e aí compila esse código para dentro da Cairo. Enfim, eu acho que é isso. Mas, para mim, a StarkNet deveria olhar para essas soluções de ZK-VM e se tornar talvez uma ZK-VM também no futuro. Mas aí é negócio deles também. Fala aí, Corey. Não, eu ia aproveitar que vocês também estão falando nesse ponto, né, que além disso tudo, né, além dessas dificuldades, né, tem aquela dificuldade de incentivo, né, porque, igual a gente está falando, se essas outras chains que não são EVMs não têm um incentivo financeiro, qualquer tipo de incentivo grande o suficiente para que um usuário saia ali da sua comodidade e vá até essas redes, cara, não adianta, né? Não adianta ter StarkNet, ter FullLT, não sei o que. Se não tiver um incentivo mesmo para os usuários saírem ali da MetaMask, da Arbitrum Optimism, do K-Sync, do que a gente já tem ali de EVM e ir para essas outras redes. Então, é muito mais difícil e o que tem se mostrado pelo ecossistema aí bastante dificultoso, né? Até porque, igual o Tim estava falando aí agora há pouco, né? E uma visão pessoal minha também, não dá pra gente viver na narrativa de airdrops para sempre, né? Uma hora essa narrativa vai acabar e só os players que realmente tiverem algo na rede ali, e aí assim, tiverem construído algo na rede, vão conseguir manter esses usuários, né? Ô Tim, mas aproveitando também, né, a onda das perguntas aqui, cara, eu queria ouvir de você uma pergunta básica aqui. Quais são as vantagens de ser ZK-VM em comparação com outros rollups, né? No caso, otimista, né? Optimistic rollup. Exato. Ah, tá. Ok. Tá, tem algumas vantagens. Talvez a maior delas é relacionada à privacidade. Então, quando a gente fala de ZK em geral, a gente está falando de um nível de privacidade muito maior. Que mais? A velocidade, em tese, tá? Tô falando isso bem porque tá na parte de desenvolvimento. Então, algumas vantagens que a gente fala de ZK não são completamente verdades até o momento, é mais um potencial com relação a isso. Quando a gente fala de velocidade, a prova que é necessária para você, que a gente está falando de prover e verifier, a prova necessária para você fazer o registro na Layer 1 é absurdamente menor. Então, portanto, mais rápido, mais barato, você não precisa de uma máquina parruda para fazer isso. Até para você rodar um node da StarkNet, tipo, você pode rodar num Raspberry Pi. Inclusive, eu vou fazer isso essa semana. Você já rodou, Golf, algum node da
da Starknet? Não, eu não rodei, mas tô escutando aí boatos que vai ser bom se você Então, rodar. Quem sabe cai, pinga umas moedinhas na carteira, é né, só por Eutinho? isso que eu vou fazer, tô sendo bem honesto, só por isso que eu vou fazer. Eu tenho umas máquinas aqui, talvez eu faça isso também. Bora Vamos fazer, ver. cara. Então, tipo, você Bora. pode fazer com um computador velho que você tem aí, você pode colocar... Quando eu falo Raspberry Pi, não sei se vocês vão fazer edição, mas dá pra pôr uma foto aí. Cara, é uma plaquinha desse tamanho que você pode colocar um HD ali, pronto, tá rodando o Node deles. É relativamente fácil de fazer isso. A questão de... Nossa, tem muitas coisas pra falar. A questão de verificação. Então, por exemplo, quando a gente fala de rollups otimistas, a gente está falando do que o nome diz. É uma tecnologia otimista. Aquilo é verdade até que se prove o contrário. E essa, eu diria, é uma péssima abordagem quando a gente fala de blockchain, onde até o Gav comentou, verifique, né? Então, como que você vai verificar um negócio que você vai ter tipo uma semana? Se você tá num rollup otimista, você tem uma semana pra contestar. Contestar, Cara, né? é bizarro isso. Aí eu pergunto pra vocês, quantas contestações vocês já viram na Arbitrum e na Optimism? Não dá, porque não pode. pode. Ele é centralizado Não pode, ainda. cara. A Arbitrum tá na whitelist, cara. Você tem que estar numa lista específica pra poder fazer essa verificação. E a otimista que não Nem tem nada. tem. E a optimismo que não tem nem nada. tem. E aí os caras querem meter o pau em ZK que não tá pronto, e eu fico louco esse cara. Eu falo, mano, como assim não tá pronto? Nem os rollups otimistas estão, cara. Tipo, tão longe de ficar. Tipo, eu não sei nem se esse ano vai estar pronto ainda. E aí, ZK tá nessa, eu diria, tá avançando mais rápido. Quando você coloca numa linha de desenvolvimento, tá avançando mais rápido que os rollups otimistas. Eu espero que a gente tenha um flip aí com relação a rollups otimistas e ZK. Mas em tese, quando a gente faz um registro de uma ZK numa Layer 1, é aquilo, ponto, saca? Não tem, tipo, foi registrado aqui, pronto, agora você tem uma semana aí pra verificar. E a ideia dos otimistas, eu diria que é o pior, é que se, caso, alguma coisa for encontrada que não for válido, cara, você vai ter uma renca de transação prévia àquela, após aquela, que também vai ser, que também vai sofrer consequência disso. Então, eu vejo muita desvantagem no rollup otimista mais do que vantagem no ZK. Obviamente você tem uma renca de vantagem, mas, cara, otimistas estão bem, eu diria, estão com os dias contados aí. Inclusive, projetos otimistas já estão estudando a possibilidade de começar um braço de ZK. A própria Optimism, o Curi tem um artigo lá na Modular, a própria Optimism, no stack deles, você já pode fazer um híbrido ali, colocar Optimista com ZK. E tocando nesse assunto, todo mundo sabe que o Ethereum precisa escalar. O Ethereum, se for só a blockchain do Ethereum, é impossível de comportar todas as transações do mundo aí, como a gente prevê que o Ethereum vai ser a máquina virtual do mundo. Então, o Ethereum precisa escalar. Então, mudou essa narrativa de sharding, de você dividir a Layer 1, mudou para Rollup Centric, mas o próprio Vitalik diz que para a gente realmente escalar com segurança é através de Zero Knowledge Proof, de ZK EVMs. E aí, até tocar nesse assunto, Curi, existem vários tipos de ZK EVMs também, né? Você quer dar uma explicação pra gente quais são esses tipos? Pô, eu não quero não. Quem vai ter que explicar pra gente tudo vai ser o nosso convidado hoje. Tô brincando. Vai lá. Não, tô brincando. Também não é assim também não. Mas pode ser também, viu, Tim? Não vou negar não. Mas brincadeira. O que acontece? A gente tem Isso aqui foi feito recentemente, então não é algo batido na pedra, né? O Vitalik publicou um artigo em agosto do ano passado ali no blog dele. E é um artigo onde ele divide em 4 tipos de ZK EVMs que a gente teria hoje. Só que a minha opinião pessoal é que 2 desses tipos não são nem ZK EVMs. Então, são aproximações que a gente tem ali, mas depois a gente vai entrar nisso. E, basicamente, vai do tipo 1 até o tipo 4, e quanto maior esse número, então, quanto mais próximo do 4, menos equivalente a Ethereum ou até mesmo nem compatível, às vezes, com Ethereum, a gente acaba chegando, assim, de compatibilidade de contratos, de linguagem de programação, e quanto mais próxima do 1, mais compatível, mais equivalente, vamos melhor dizendo assim, com a própria máquina do Ethereum. Então, por exemplo, um ZK EVM tipo 1 é um ZK EVM que roda quase igual ao Ethereum ali. Isso tem alguns benefícios e também tem alguns malefícios que o Tim pode contar melhor pra gente agora. Tô curioso pra saber os malefícios desse aí, velho.
Os malefícios, Tim? Cara, então, por um lado, enquanto o tipo 1 acaba sendo mais equivalente ali ao próprio Ethereum, não é nem a EVM, que o Vitalik define, ele até faz uma diferenciação disso do tipo 1 para o tipo 2, porque a equiparação com o Ethereum seria no nível onde a Layer 2, né, o Rollup ZK EVM ali, ele poderia rodar os próprios blocos que são validados ali dentro do Ethereum, né? E aí no tipo 2, que seria o equivalente à própria EVM. Então, tem essa sutileza ali. Mas o malefício do tipo 1 e do tipo 2 são as dificuldades ali na geração de prova, né? Porque a EVM não foi criada para ser equivalente a ZK, né? ZK é algo que, apesar de que a gente estava falando desde o início aí, que é antigo, a máquina virtual do Ethereum não foi criada para suportar funcionalidades, transações ali, utilizando provas de conhecimento zero. Então tem que fazer algum tipo de adaptação ali na EVM, e isso acaba tendo seus trade-offs, né? Então, enquanto a gente utiliza velocidade e dificuldade na geração dessas provas mesmos. Então, uma ZK EVM do tipo 1 vai acabar sendo mais difícil para ela conseguir. Mais difícil por quê? Porque ela não vai ter tanto poder computacional ali que ela vai poder destinar para a geração de provas de conhecimento zero, em comparação com o tipo 4, que, por outro lado, vai poder, graças a toda essa não necessidade de manter ali a EVM intacta, vai poder modificar as coisas ali dentro, numa pegada de que, por um lado, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais tranquilo de gerar provas de conhecimento zero, mas, por outro lado, vai ter esse problema que o Tim falou, de não ser tão fácil trazer aplicativos e aplicações que hoje funcionam na mainnet para essa ZK EVM. É isso. Pergunta, Curi. Você acha que aonde que compromete descentralização dessa de 1 até o 4? A descentralização em nenhum. Por quê? Porque eu já, pelo texto do Vitalik, até mesmo o tipo 4 pode ser mais descentralizado do que o tipo 1, porque eles podem utilizar outros mecanismos de descentralização. Então, por exemplo, usar até uma outra camada de descentralização que não seja de dados e de validação ali que não seja... De validação não, né? Mas de dados ali que não seja o Ethereum. Então, o Vitalik defende que ainda assim é do tipo 4. Uma outra data availability. Exatamente. Pode né? utilizar, por exemplo, a EigenLayer em vez de utilizar a Ethereum para armazenar dados, saca? Mas é bom pontuar, você fez uma pergunta aí sobre centralizado e descentralizado. Praticamente todos os rollups têm são centralizados de uma certa forma, porque não é só a blockchain, eles precisam mandar os dados de volta para a mainnet para postar os dados por lá, e eles usam um sequenciador, o sequencer, que hoje são máquinas mais graúdas assim, que não é aberto para todo mundo. Então, quando tiver essa tecnologia de descentralizar o sequenciador e descentralizar o prover, é aí que a gente vai ver a descentralização mesmo. Só que não chegamos lá ainda, entendeu? Então, esse é o motivo de eu... É difícil falar estar bullish num projeto por causa disso, cara. Porque, por exemplo, Starknet é o que os caras estão trabalhando para fazer, justamente descentralizar os sequenciadores. Só que, cara, eles têm tantas barreiras até chegar lá, cara, que, tipo, que nem a gente falou, de linguagem de programação, onboarding. Só que, cara, eles que criaram o que a gente chama de stacks hoje, é eles que estão, tipo, metendo pau pra descentralizar os sequenciadores. Então, eu espero muito que eles avancem, cara, justamente na parte de tecnologia pra galera literalmente replicar isso em outros projetos. E só dá pra descentralizar se lançar um token. Então, quando eu falo pro Curi, o pessoal tá especulando, ZK5 vai lançar o token, eu falo, cara, mas eles só vão conseguir, na minha visão, tá? Eles só vão conseguir lançar um token quando tiver tecnologia para descentralizar o prover, descentralizar o sequenciador, porque senão não faz sentido ter um token, certo? Mas aí, deixa eu perguntar para vocês aqui, conta pra gente aqui, por que é importante descentralizar o prover e sequenciador? Por que é importante descentralizar o sequenciador para a descentralização da rede? Vou deixar pro Tim responder essa. Pode pegar isso aí. Tipo, por que Layer 2 tem que ser centralizada? Vamos lá. Explica pra galera. Então, as transações na Layer 2, elas são compactadas, certo? Como se você tivesse um arquivo no seu computador, você vai lá, o zip file, você compacta essas transações e posta os dados lá, a comprovação na mainnet. Para mandar essas transações de volta para a mainnet, ela passa por um sequenciador. Então, imagine se você tiver apenas um sequenciador, que hoje é o caso das rollup otimistas e de todas as ZKs.
único, ele é fácil de você censurar. Qualquer governo pode chegar lá e falar assim: ei, Matter Labs, vocês estão aí sequenciando as transações, vamos cancelar esse computador, vamos puxar ele da tomada e já era, confiscado. Então, se você descentralizar, a gente vai estar mais próximo resistente à censura e realmente ninguém vai conseguir derrubar a rede. Caso contrário, se a gente tiver só um sequenciador, é muito mais fácil de censurar a rede e desligar, por exemplo, ali a Layer 2, no caso. Cara, é foda essa pergunta que o Curi fez, né? Porque, tipo, assim, por que é importante Layer 2 ser descentralizado, sendo que a gente tá falando de aumento de escalabilidade e isso vai ter que comprometer alguma coisa, e geralmente é descentralização. Cara, e com relação aos sequenciadores, cara, até o pessoal da StarkNet é o que eles estão focando agora justamente nisso, justamente por causa dessa possibilidade de você escolher as transações, e justamente o que o nome diz, em sequência, né? Tipo, quem que vai vir e em qual sequência isso vai ser registrado na mainnet. E, cara, se os caras puderem escolher, ou tipo, pelo menos priorizar as transações que eles querem, tipo, acabou a descentralização, acabou a razão de você usar uma Layer 2. Mas assim, uma pegada que eu tô muito... Eu tava lendo mais cedo sobre, por exemplo, a Taiko. A Taiko é um tipo 1. É a única, inclusive, né, Curi, que tá desenvolvendo a tipo 1, uma ZKVM tipo 1. Eles querem ser exatamente igual a mainnet, né? Só que tem os trade-offs lá que a gente falou aqui, vai ser mais lento e tal. Mas eles estão dando a opção ali, estão criando camadas acima deles para realmente acelerar o processo. Então, todas as camadas acima da Taiko já vai ter a Taiko Layer 2, que é no topo da Taiko 1. Então, todas as transações que acontecem na Layer 2 passa depois pela Taiko 1 e assim é mandada lá para mainnet. Então, a Taiko 1, na minha visão, vai servir como se fosse uma cópia da mainnet, só mesmo para pegar as transações acima deles. Então vai ter a Taiko 2, talvez tenha a Layer 3 e assim, sei lá, pode ter outras layers também. Mas conforme vai aumentando o número de camadas, talvez diminui também a segurança, tem outros trade-offs aí. Por essa parte eu tô bem bullish, porque eu acho que quando chegar nessa parte de Layer 3 aí, acima dessas Layer 2, vai ser mais fácil de descentralizar, porque você vai precisar de menos poder computacional ali nessa camada Layer 3. Eu acho que esse é um bom ponto aí a gente refletir. Curi, qual que é o outro tipo de que a gente tem? Eu falei o tipo 1 e a Taiko, depois o tipo 2. Quem tá construindo o tipo 2? Eu já vou aproveitar e vou jogar a pergunta pro Tim, cara. Porque é algo que eu... Não é nem essa pergunta, mas faz parte disso. Porque é algo que eu achei muito interessante, que eu descobri recentemente. Tim, como você mesmo falou lá no início, né, a gente está começando a ver essa onda de ZK EVMs, né? E aí, eu estava vendo alguns textos de que não necessariamente uma ZK EVM 4 ou 3 ou 6 hoje necessariamente vai ficar nesse nível para sempre, né? A gente está vendo a evolução de tecnologias Zero Knowledge aos nossos olhos. Então, uma ZK EVM do tipo 3 pode vir a evoluir para uma ZK EVM até mesmo de outros tipos ali, tipo 2, quem sabe tipo 1, eu vou até arriscar dizer, né? E aí, cara, eu vi isso e eu quero perguntar pro Tim, que eu sei que ele também tá por dentro. Cara, Scroll, pra mim, eu li que ela é tipo 3, que ela é tipo 2 e que ela é tipo 1. Como é que pode isso, Tim? Cara, super técnica essa, cara. Vou responder bem, acho que vagamente, cara. A gente tá falando de um projeto em desenvolvimento. Não só em desenvolvimento na parte de programação, mas na própria parte de conceito. Se você vê como que o pessoal fala do que eles querem fazer, é uma constante mudança, cara. Eu acho que essa é a resposta mais vaga que eu vou dar, mas eu diria que esse é o motivo. Eles já mudaram a abordagem deles com relação à proposta do projeto algumas vezes, e eu não vejo isso parando de acontecer nos próximos passos que eles estão tomando aí. É isso. Essa é a resposta que eu tenho pra dar, cara. Não, mas tá ótimo. Tá ótimo porque... Nenhum time quer se tornar um tipo 3. Como o próprio Vitalik fala no blog ali, eles vão começar tipo 3, mas com o tempo a tendência é eles se tornarem tipo 2 ou até mesmo tipo 1. Então a Scroll hoje, no formato atual, ela ainda é tipo 3, né? Eu acredito que sim. Até estendendo um pouco mais a ideia da pergunta, né, sobre a definição dos projetos e tipos
de ZK e VM que eles são, isso vale para várias outras abordagens, eu diria, com relação às soluções de segunda camada. Vale para otimistas também, apesar de eu ser bem crítico. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma tecnologia totalmente em desenvolvimento. Então, eu vejo algumas pessoas tentando carimbar alguns projetos, não só com tipo de ZK-VM, ou linguagem de programação, ou a parte do desenvolvimento, em vários aspectos. E, cara, isso aí é uma constante mudança. Eu acho até um tanto arriscado pegar essas definições e tentar colocar os projetos nessas caixinhas, sendo que a gente está falando de um negócio que pode mês que vem, literalmente mês que vem, mudar. Boa. Uma coisa que eu queria pontuar aqui na Scroll, eles estão construindo o tipo 3 aberto, open source, junto com a comunidade. E aqui o Vitalik diz que eles são quase EVM equivalente, mas eles sacrificam algumas outras partes da EVM, né? Alguns aplicativos eles vão precisar mudar alguma coisa ali para poder rodar dentro da Scroll, por exemplo. Talvez mudar a lógica de como que funciona o contrato. Eles conseguem ainda executar os códigos da EVM, mas tem que mudar a lógica por trás. E a Scroll, eles já estão construindo há bastante tempo e o objetivo deles é diminuir a quantidade de hardware, o tanto de memória necessária, por exemplo, para rodar um prover. Os caras começaram com 700 megas, se eu não me engano, 700 megas de memória, que era a máquina tinha 700 megas de memória, imagina isso. É muita coisa. Hoje, eles já diminuíram para mais da metade, tá? Em 256 megas aí de memória para você rodar um prover. Ainda é muita coisa, nenhum cidadão tem um hardware desse em casa, né? No máximo aí 64 gigas aí de... falei megas, né? Mas é gigas de memória RAM. Então, acho que eles estão no processo certo para chegar nessa descentralização, mas como a gente pode observar, falta ainda um certo tempo para evoluir essa tecnologia. Você tem uma máquina, para você rodar um sequenciador da Scroll, a máquina precisa ter 256 GB de memória RAM, é muita coisa ainda, né, Tim? Vou falar mais ainda, hein? ZK-Sync veio nessa última semana e trouxe a revolução aí com a nova atualização dela, Bold 1 aí, aonde só vai ser necessário 16 GB de RAM para conseguir rodar o prover. Então, a corrida tá ficando cada vez mais acirrada. 16 GB só? 16 GB. E eu vou chegar aqui, eu vou ignorar tudo que o Tim falou e fazer uma pergunta para ele como se eu não tivesse ouvido nada, hein? Não, mas é não só para ele, para você também, Guel. Só que eu quero ouvir. Qual o limite, galera, da equivalência à EVM e ao mesmo tempo, assim, vamos botar de dois lados. De um lado, equivalência da EVM e de outro lado, escalabilidade. Qual o limite? É isso que eu quero ouvir de vocês agora. Só pergunta fácil. Não, limite. Tipo assim, qual é o limite ideal para Ethereum? Então, quanto vocês acham que a gente deve ser equivalente à EVM ou equivalente ao Ethereum, ao mesmo tempo que quanto que a gente deve ser escalável? Porque a gente vai ter que chegar no meio termo. Se a gente ficar só com o ZK-VM do tipo 1, cara, a Taiko não vai ter a mesma eficiência que ZK-Sync e nem outras chains que a gente tem hoje. Ela vai ser assim, e eu lembro que o Guelph e eu fomos lá no ETH Denver e a gente perguntou pro time da Taiko, eles falaram, não, o nosso foco não é escalabilidade infinita, não é XYZ. Nosso foco é manter a equivalência com a EVM. Manter a equivalência com o Ethereum, assim, mudar somente o que assim, é estritamente necessário para a gente conseguir fazer um rollup e manter o resto do código inteiro. Agora, por outro lado, a gente tem algumas chains, algumas ZK-VMs aí que nem são ZK-VMs, que modificam tudo e fazem basicamente deixam basicamente criam um projeto que nem é compatível à EVM, mas se chamam de ZK-VM e fazem o que vocês falaram pra gente antes. Pegam o código ali de Solidity ou de outra linguagem e compilam numa linguagem que é mais acessível para eles, que não precisa de tanto espaço, não demanda tantos dados, e vendem aquilo como se fossem um ZK-VM, né? Então, falando nesses dois extremos, assim. Esse é o caso da ZK-Sync? Não, não tô falando nada aqui, eu só tô jogando a bola no ar, assim. Essas bombas aí que pega quem quer. Então, assim, qual que é o nosso limite? Aonde que vocês acham que a gente tá fazendo certo, assim? Não tô falando que vocês precisam definir 1, 2, 3, 4. Tô falando assim, pô, a ZK-Sync tá fazendo um trabalho legal, ou a Taiko tá fazendo um trabalho legal. Isso que eu quero ouvir de vocês. Vocês são mais equivalente à EVM ou vocês são mais voltados ali pra escalabilidade e a EVM que se vira? Eu vou começar a responder essa daí, depois enquanto o Tim pensa aí no que ele vai falar. Se a gente voltar um pouco no que a gente falou anteriormente sobre a Starknet. Hoje a Starknet, ela sofre porque ela não é compatível com a EVM. Então, para mim, a comunidade já decidiu que a EVM é o padrão, é o standard. Então, todo mundo ali está construindo em volta da EVM. Até mesmo
Layer 1s alternativas estão fazendo fork da EVM e construindo suas próprias chains. No entanto, eu acho que a gente não pode sair muito desse padrão da EVM. Quanto mais próximo a gente for da EVM, melhor para os devs. Os devs já têm aplicativos já na mainnet, tem muito aplicativo na mainnet. A mainnet ainda é a chain mais usada hoje, a mais segura, né? Então, quanto mais próximo tiver, mais fácil vai ser essa migração. Porque uma hora ou outra, eu acredito que vai existir a gente vai ver uma migração em massa. Todos esses protocolos gigantes que estão na mainnet, ainda tem protocolos que só rodam na mainnet. Eu posso citar uns aqui, Compound, a Liquid, eles só rodam na mainnet. Então, para eles rodarem em uma Layer 2, essa Layer 2 precisa estar muito próxima e segura também. Muito segura e descentralizada como a Layer 1. Então, para mim, quanto mais próximo for, melhor. Mas tem esse problema de escalabilidade. Então, eu vejo escalabilidade das ZK-VMs com outras chains construídas no topo dessas chains. Como a gente tem observado aí a Hyperchain da ZK Sync, a Taiko Layer 2. O que mais que tem aí, Curi, que você pode me lembrar? Cara, a gente tem vários sistemas sendo construídos aí, a gente tem a Polygon também criando suas supernets, né? Então tem bastante coisa sendo criada aí até. Eu acho que dessa forma é que a gente vai escalar, entendeu? Eu acho que é construindo chains no topo dessas ZKs, mas pra mim faz muito sentido ser próximo da EVM pra gente manter esse padrão da EVM. Mas e aí, Tim? Tá com uma cara que tá pensando tanto ali, filho, eu tô até preocupado. Cara, é porque... Tá com uma cara de Azuki Elementals. Fala aí, Tim. Cara, é porque essa é uma pergunta que eu nunca pensei em como responder essa do Curi, cara, mas vou dar um copy-paste na resposta do Guelph, quanto mais próximo da EVM melhor, principalmente pensando na parte de desenvolvimento. Então, quanto mais dev você tem, quanto mais gente interessada você tiver, melhor para aquele projeto. Mesmo que, em partes, isso puna a parte de escalabilidade, porque eu acho que isso vai vir por consequência. Dito isso, essa é uma pergunta que eu nunca pensei antes, porque tem algumas perguntas que elas partem de alguns princípios de base, e é uma que eu não considero. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala dessa indústria com relação à tecnologia, vou ser bem aberto, assim, tô cagando para airdrop, tô carregando para quem tem mais usuário, tô vendo quem tá de fato desenvolvendo solução. Então, por exemplo, hoje a Polygon usa Starks. Quem fez Starks? Starknet. Os caras inventaram esse tipo de prova. E os caras não são VM, usam uma linguagem totalmente diferente. Você tem que usar a porra de uma carteira diferente para poder utilizar o negócio deles. Eles não têm a mesma quantidade de aplicações, mas os caras estão inovando e criando coisas que hoje estão sendo utilizadas em outros protocolos que são EVM. Então eu estou muito mais interessado no balanço de criação de soluções para a escalabilidade que a gente tem. Starks é um exemplo disso, do que de fato nesse balanço de compatibilidade com EVM, porque eu acho que esse balanço ele vai vir muito naturalmente. O mercado vai definir isso, a comunidade vai definir isso, e tipo, minha opinião é totalmente irrelevante nesse ponto, porque eu acho que isso vai acontecer, vai atropelar como qualquer nova tecnologia que a gente tem. Então, a gente teve computadores vindo aí, isso aí atropelou o pessoal que usava a máquina de escrever, e o pessoal falava, não, que computadores vão estragar a vida das pessoas e tudo mais, e tantas outras coisas. Então, eu gosto de fazer o voltar ao passado, né? Desde energia elétrica, fiação, o pessoal, isso aí vai matar as pessoas, não sei o que, então tem todas as partes negativas disso, e às vezes a gente faz isso dentro de blockchain. Então a gente fala, puta merda, isso aqui tá muito longe da EVM, não vai funcionar pra nada. Gente metendo pau na Starknet justamente por causa disso. Tipo, na EVM, olha aí, nunca vai ser útil, coisa do tipo. Ou vai vir uma EVM e vai dominar o mercado. E de fato é possível que isso aconteça. Mas isso em nenhum momento desabona o que os caras estão contribuindo para esse ecossistema. Então, tipo, os caras inventaram uma prova de verificação de ZK que não existia antes, era só Snarks, e agora a gente está usando Starks, e a gente tem a Polygon que está criando uma EVM equivalente usando Starks. Então, esse tipo eu diria, de balanço, para mim me interessa muito mais do que de fato se tá próximo ao EVM agora, nesse momento. Não sei se faz sentido essa resposta. Se a galera que tá escutando a gente não tá tão excitada assim como o Tim, quando fala assim, Polygon EVM equivalente usando ZK, Starks, porque precisa aprofundar um pouco mais aí sobre essa tecnologia. Inclusive, já faço até o convite pro pessoal aí, entra lá na modularcrypto.xyz, no momento
que sair esse episódio, provavelmente a gente já vai ter um artigo relacionado a isso, né, Curi? Exatamente. Já vou embalar mais uma aqui. Tim, beleza, cara. Você não botou sua mão no fogo, mas agora vai ter que colocar, velho. Qual que é o projeto hoje que você tá mais animado, então, construindo um ZK VM? Pô, cara, então, se você me perguntasse uns 2 meses atrás, eu ia falar ZK Sync e StarkNet. Agora, cara, com a Linea e a Polygon ZK VM, pô, velho, aí me põe é difícil assim dizer. Com relação ao que eu tô usando e ao que eu tô vendo de avanço, ZK Sync, cara, não tem jeito, assim, tipo, os caras estão muito na frente. Em TVL eles são o primeiro, eles são o primeiro. Mas aqui, vamos falar da vantagem da linha. Por que você falou a linha? É bom a gente pontuar isso daí, tem uma coisa aí por trás, o que tem a linha de diferente? Eu não sei o que você tá pensando, o que eu penso é tipo assim, mano, a gente tá falando da Consensus, é só a Consensus, é só, tipo, a instituição que é dona da Ethereum. Os caras tem tudo, né, velho? Os caras é dono quase dono da Ethereum. Aquele full node que fica escondido, né? Da Consensus, né? E o Vitalik que tá no computador lá comandando o full node. Exatamente. E a ideia deles é construir uma ZKVM equivalente, ou seja, vai ser equivalente à IVM da Ethereum. E não só isso, né? Eles estão criando um framework também. Então a ideia é que acho que tá lá no roadmap deles, acho que para a segunda parte ou terceira parte eles querem criar um framework. Então vai facilitar o onboarding de muitas outras aplicações ou até layer 3 da vida que quiser utilizar eles. Então, se tem alguém... O custo deles também vai ser bem mais reduzido que qualquer outra ZK, porque os caras dono de tudo ali, da infraestrutura, da infra. Deles, né? Os caras têm dinheiro, os caras têm RPC, roda Node, Archive Node pra caramba. Então, imagina esse airdrop, questão de infraestrutura, de custo, vai ser muito mais reduzido. Imagina o know-how, cara. Tipo, eles têm as pessoas qualificadas para. Enquanto você tem outras ZK VMs aí, que os caras estão, mano, desesperados atrás de dev, tentando contratar, treinando, fazendo curso. Mano, eu não sei se vocês já viram aquela Morales Academy, que era o mesmo Ivan the Tech. Tipo, o cara que fazia vídeo pro YouTube, cara, muito bom, muito bom. Uhum. Tecnicamente, tipo assim, os vídeos dele estão muito, muito foda de assistir. Você tem que assistir com o Google do lado pra poder entender o que o cara fala. E aí ele fez uma parceria com a Morales, e aí, tipo, os caras fazem cursos de desenvolvimento e tudo mais. Alguns projetos de ZK, não dá pra falar qual, mas alguns projetos de ZK fazem parceria com os caras para fazer os devs, fazerem os cursos dos caras para poder aprender como que programa, seja desde Solid, até vou pegar parte da StarkNet de Kairos também. Então, olha o nível que os caras estão. Mas se tem alguém que tem o pessoal qualificado para fazer o desenvolvimento dessa bagaça, é a Consensus, cara. E nem só isso, Tim, só pra galera ter uma ideia do quão difícil é isso tudo, na entrevista, na live de abertura ali que a Polygon fez sobre a ZK-VM, eles conversaram com um dos auditores do código da Polygon ZK-VM, e os auditores falaram, assim, publicamente, a gente não sabia auditar um código desse. A gente não sabia. A gente teve que trabalhar em conjunto com a Polygon pra entender como que auditava um código desse, velho. E imagina que loucura você ouvir isso. E a Polygon não fez auditoria com um Zé Ninguém, né, cara? A Polygon fez auditoria com uma das maiores empresas do mundo e ainda assim eles não sabem fazer isso. Eu ia te perguntar isso, com quem que era que vai fazer a auditoria? Porque, cara, é o que eu tô falando desde o início. Tipo, a gente tá numa bagaço da tecnologia que tá do zero, cara. Tipo, não tem prévia isso. Tipo, pra você fazer auditoria, você tem que ter uma galera qualificada, que já fez outras auditorias, que já tem experiência com código, que entende... Mano, não tem, velho. Tipo, se tem alguém que tem esse pessoal, eu diria a Consensus, cara. Ô, Tim, então já encaminhando pro final aqui, você, como investidor, você coloca seus Ethers dentro dessas ZKs, EVMs aí, ou você tá mesmo só farmando lá, assim, sabe? Colocando um pouquinho, farmando. Farmando, velho. Farmando. Não... Ainda não tá seguro o suficiente pra colocar os seus Ethers lá, né? Depende do que você quer dizer com seus Ethers. Tipo assim, mas é mainnet pra mim, cara. Não tem. Nem otimista, mainnet. Talvez até menos em otimista do que em ZK. Curi, no final na mainnet só vai restar grandes operações e baleias, né? Então, será que o Tim vai migrar pra Layer 2? Logo mais ele desiste. Veremos. Logo mais ele desiste, né? Vamos ver o Tim meu meio Ether tá na mainnet. Boa. Ô, Tim, eu acho que por hoje a gente já pode encerrar, tem muito assunto ainda, tem muita coisa que a gente poderia ter falado aqui, sei lá, a gente pode se aprofundar um pouco mais em outras tecnologias, é sempre uma honra
ter o Tim por aqui. Uma coisa que você não sabia, Curi, mas o Tim foi uma grande inspiração pra mim lá atrás, quando a gente começou a fazer conteúdo, na época que a gente nem sabia falar direito. A gente falou, não, vamos fazer, não tem ninguém falando sobre isso, é muito importante, tal. Então, é isso. Tim, sempre uma honra ter aqui no podcast e espero ver você novamente. Curi, tem mais alguma coisa pra encerrar aí? Antes da gente encerrar, também queria abrir espaço pro Tim fazer aquele momento, fale o que quiser. Eu sei que você não é mais... Ele falou que parou de fazer não é mais conteúdo, parou de fazer influencer. vídeo pra gente, se quiser porra. fazer um... Eu gostava demais de caras complicavam as blockchains, aprendi Polkadot lá com o Tim e tal, agora ele parou com isso aí. E aí, Tim? Sheila Falando nisso, social medias aí, Tim. Social medias. Cara, quem quiser me acompanhar, tô achando que... Ai, velho. O Guelph tem um... Cara, tem dot seu comigo, não tem, velho? Pior que eu acho que tem, mano. Ai, velho. Ai, duro que deve ter mesmo. Tem que dar uma olhada lá depois. O Tim falou assim, aonde você vai querer perder dinheiro, Guelph? Manda aí pra essa carteira aí. O duro que ele conseguiu mesmo. Isso é que mas a amizade da estar Web3 espalhada, mesmo, não tem assim, problema. assim que cara, funciona. perder dinheiro junto, senão não é amizade. E eu digo mais, e o Tim deve ter uns Dino aí, que o Tim deve ter uns Dino aí com Então o tá meu pago, aí, hein, também. Guelph? Foi o troco que eu dei desses Dino. Ai, Vai lá, velho. Tim. Que é? Até me Sheila perdi aqui. Social. Onde que te segue? Social, Onde que fala socials. contigo? Airdrop Tim Balabushi no Twitter, no Instagram. No YouTube também, Mano, vocês me meterem no YouTube Tim Balabushi, eu sei que escreve, não sei se vai aparecer aqui, mas Tá tudo na bio também, qualquer dúvida. boa. Então tá na bio lá, eu tô no Twitter. Você tem thread também? Você tá nos Tô nas threads threads. do Tô. Instagram? Tem que aprender a usar esse negócio direito, tem que usar mais com frequência lá, mas tô lá também. Então, acho que é threads, Twitter, então Instagram beleza. e YouTube. Vou estar lá acompanhando. Instagram talvez eu tô mais ativo, de vez em quando abro caixa de pergunta lá, troco ideia com o pessoal, acho que é mais fácil de interagir lá. Resumão é esse aí. Você tá fazendo live ainda ou já parou? Não, eu só faço com quem é gente fina só. Por isso que ele não aparece nas nossas mais lá, o Guelph. porque ele Eu não tô aqui gosta da gravando gente. com os caras, mas tá. são uns cuzão mesmo. Boa! Mas é isso então, Tim, queria te agradecer novamente por ter topado participar aqui, por ter topado encarar esse desafio, que é falar de ZK VMs, deixando bem claro que nenhum de nós três somos especialistas em nada de cripto, principalmente em ZK VMs, um assunto extremamente técnico, um assunto que está evoluindo, como a gente falou aqui, com o passar do tempo aos nossos olhos. Então, obrigado mesmo por ter topado esse desafio. Eu sei que não é um assunto fácil de falar, é um assunto que poucas pessoas teriam a cara e coragem de falar sobre isso, de entrar numa call com o Guelph e comigo pra falar de ZK VMs. Tim, você é maluco, cara. Você é maluco, assim. Começou errado ali. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado, pessoal, também que acompanhou a gente até aqui. Espero que vocês tenham gostado. ZK VMs é um assunto bastante técnico. Isso aqui é somente a pontinha do iceberg. Se você quiser se aprofundar mais, como o Guelph falou, vai lá no nosso site, você vai encontrar um artigo sobre isso. E também, com certeza, vai ser um assunto que a gente vai trazer, vai falar aqui mais vezes, que vamos ver muita coisa ainda rolando sobre ZK VMs ainda em 2023. A gente tem Scroll para lançar a mainnet deles, a Taiko também para lançar a mainnet. Então, com certeza, esse assunto ainda vai voltar mais vezes aqui no Modular Cripto. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de deixar aquele like, de mandar esse vídeo pros amigos, de mandar esse vídeo também pro Tim lá no Twitter. Fala, Tim, olha, onde te vi aqui, precisa cortar o cabelo. Ô, Tim, gostei muito do seu cosplay de Azuki. Tudo isso pode mandar pro Tim. Tim adora receber mensagem disso, adora receber mensagem das pessoas ali querendo trocar ideia com ele. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Guelph, eu fico por aqui. Quer fazer aquele fechamento, meu querido? Não, deixa eu fazer. Não, isso, pera, então. Vou cagar o vídeo de vocês, tô nem aí. Eu só falei minhas redes sociais, deixa eu fazer minha despedida aqui também. O Guelph encerra aí, acaba o vídeo, eu fico sem minha despedida. Deixa eu agradecer vocês aí pela oportunidade de trocar ideia, é sempre bom estar aí trocando ideia com vocês. É recíproco, Guelph, a inspiração. A gente trabalhou bastante lá na Bankless e foi muito bom esse período, então sou sempre grato a você pelos aprendizados e pelos Dino. Não sou especialista, só gosto muito de tecnologia, mas o Curi é especialista sim, então pode acompanhar ele. E é isso, pessoal. Valeu aí a abertura. Especialista. Ó, eu tenho notícias no Google aí pra mostrar pra você que você é especialista, cara. É isso, valeu, pessoal. Abração aí, até a próxima. Valeu. Só falar pro pessoal que nada que a gente falou aqui foi recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Façam todo mundo as suas próprias pesquisas. Se você quiser se aprofundar mais, saber como que farma aí os airdrop da vida, tem que seguir a Modular lá no Twitter, porque é por lá que a gente posta esse tipo de conteúdo. Tim, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Curi. E agradeço também a audiência de todo mundo. Valeu!